Olá, eu sou o Fênix. E eu sou a Tamires Vick. E está começando mais um episódio do Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. É isso aí. E nesse episódio nós temos, então, como convidado o senhor Luiz Navarro, que veio contar um pouco sobre a exposição Fios na Memória. Seu Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer o gentil convite da TV Câmara, como também do arquivo histórico lá da Ana Luísa, que promoveu a exposição lá no museu de parte desse acervo fotográfico que eu constituí entre 1977 e 78. Agora eu gostaria de explicar, primeiro, por que eu tive essa ideia, né? Bom, primeiro, eu sempre gostei e valorizei muito a história da cidade, porque eu sou de família muito tradicional daqui, meu pai era nascido aqui em 1905, minha avó, pai e mãe dele também, e, enfim, então eu já tinha, assim, por natureza, um entrosamento muito grande com a história de Jacareí. Meu pai foi prefeito aqui, depois, mais tarde, foi vice-prefeito do Dr. João Vitor Lamana, e então eu tinha já dentro de casa um pouco da história de Jacareí, né? Contada pelo meu pai, ou até por tios, parentes, enfim, que da parte da minha mãe também, era uma família muito tradicional, família Martins. O pai da minha mãe teve uma casa comercial que durou 81 anos, 83 anos. Casa Roberto Martins, hoje é ali na Praça do Rosário, hoje onde está a Jô Calçados, o prédio é deles ainda, pertence à minha família, está alugado lá. Então, por parte de pai e mãe, eu já tinha, assim, profundas raízes lançadas, digamos, dentro do contexto de Jacareí, né? O contexto histórico da cidade. Então, nasceu assim. Eu tinha uma cunhada que trabalhava na Biblioteca Municipal, e ela um dia me levou, sabendo que eu gosto, me levou uma matéria feita por uma estudante de ginásio em 1944. Mas muito bem feito, um trabalho muito bem feito. Essa chamava-se Lúcia Pires de Lacerda, eu não conheço, coisa antiga, o nome dela era esse. Esse trabalho foi doado depois para a Biblioteca Municipal, e minha cunhada pegou na biblioteca, retirou, levou para eu ver em casa. E daí, ali tinha o quê? Uma análise da população da cidade, a composição, nordestinos, enfim, estrangeiros e tal, em 1944. E nesse trabalho tinha, digamos assim, entre 15 e 20 fotos antigas de Jacareí. E eu fiquei maravilhado com aquilo lá. Aí tive uma ideia de fazer um acervo muito maior, muito mais abrangente. E daí eu comecei a dar, digamos assim, a dar tratos à bola, né? Quer dizer, procurar as pessoas antigas que tivessem fotos. Até meu pai tinha muito pouco. O senhor tinha quantos anos na época? Quando começou com essa ideia? Quando eu comecei com essa ideia, deixa eu ver, eu tenho que fazer a conta. Eu sou nascido em 43, em 67, quanto que eu tinha? 77, aliás. Então eu tenho que fazer a conta. Tinha 30 e poucos anos. Por aí. E eu era presidente da Associação Comercial. Então, o que acontece é o seguinte, eu fui durante 4 anos presidente da Associação Comercial, de 74 a 78. Então, no ano que esse arquivo foi exposto, pela primeira vez, foi exposto no prédio da Associação Comercial, que até hoje permanece na Praça do Rosário. Sim. Então, como eu era presidente da entidade, eu fiz esse trabalho como uma homenagem da entidade de classe à cidade, e fazendo, então, uma inauguração justamente no dia 13 de abril daquele ano, que é o dia do aniversário de Jacareí. Seu amor pela foto era você ter essas recordações para você, ou você gostava de bater foto, tirar foto? Não tinha nada de parte fotográfica, é a parte histórica, pura e Só simplesmente. a parte histórica, do acervo. O acervo. Daí eu passei a coletar fotos, também contava com a confiança das pessoas que me conheciam, sabia que eu não era nenhum aventureiro, nada, que muitas fotos foram dadas por empréstimo, então eu mandei ampliar e devolvi. Então eu passei a coletar fotos e tinha que fazer um visual padrão. Então todas as fotos foram ampliadas no tamanho 18 por 24 e também tinha que fazer uma moldura. E daí a moldura eu mandei fazer 500 cartões na cartonagem Jacareí e
para colocar e moldurar essas fotos. Você fez tudo isso porque já estava planejando já uma exposição Já no estava planejando uma aniversário da exposição no cidade. aniversário da cidade. É. Então, aí, dessas fotos antigas que me foram emprestadas, uma delas tinha uma moldura nesse padrão que está aqui. Sim. Aí eu arrumei uma pessoa que fazia desenho muito bem feito. E essa pessoa fez uma reprodução porque aquela foto antiga estava até num álbum. Uhum. É um álbum folder, né? Que tinha a cobertura, tinha a capa. Então, e tinha essa moldura. Então, essa pessoa fez a reprodução. Aí eu mandei fazer um clichê, né? Para poder imprimir o tampo aqui dos cartões, né? Sim. Foi feito um clichê. E depois a gente fez o cartão, ele tinha essa coloração. Aí a minha esposa, na época, deu uma ideia muito boa. Falou, vamos fazer uma coisa. Pegou Nescafé, dissolveu, fez uma misturazinha com Nescafé. Acho que é a outra E tornou a fotografia, o cartão, Sim. com uma coisa sépia, deu mais a ar da antiguidade, de coisa assim, para combinar com as fotos, com a natureza das fotos. Todas as suas fotos são nessa moldura aí. Toda nessa aqui, é um padrão só. Então, eu fiz o acervo, e já com mais de 200 fotos, e depois alguma coisa mais entrou no decorrer dos anos, e daí, por exemplo, assim também eu mandei, porque eu não tenho prática nenhuma de fotografia, aqui é o interesse de fotografia histórico meu, mas eu mandei fotografar, por exemplo, o laticínio da Colap, ia ser demolido, foi feito um posto de gasolina no lugar. Eu mandei fotografar. Finalzinho da Bernardino de Campo. Isso, ali, exatamente. Né? Lá, antigo prédio da Rádio Clube, que hoje é a Rádio Mensagem, também na rua Frido Schuri, eu mandei fotografar, era um prédio de 1956, ia ser demolido, porque a Casa Bahia comprou todo aquele pedaço ali, então eu mandei fotografar também. Então eu dei uma certa continuidade para o trabalho também, né? Legal. E eu sei que, então, o acervo é bem grande. Ele se compõe de praticamente perto de 300 fotos e o enfoque principal são os aspectos físicos da cidade, mas também englobou outras coisas, por exemplo, o esporte, Jacareí, o futebol antigo, o basquete primitivo, que ali tem uma ruazinha chamada... ali é uma travessazinha que sai da Praça Conde de Fronten e vai até a Rua João Américo. Ali tem um prédio que hoje funciona, parece que o Clube da Saudade, não é? É o Beco do Marrelli, né? Beco do Marrelli, exatamente. Então, Rua ali, Alzira Salles. Rua Alzira Salles, Rua Alzira Salles. Ali, então, eu estava falando da Rua Alzira Salles, por quê? Peraí. Não. O basquete, né? O basquete, porque o basquete mais primitivo que a gente começou ali, porque ali pertencia a um médico que foi muito conhecido, ele era jacariense, chamado Dr. Nelson Marrelli. Ele morava, a casa dele está em pé, não pertence mais à família, mas está em pé até hoje ali na esquina do beco com a praça. E então, no fundo da casa dele, ele fez digamos assim, um galpão, não seria, enfim, um prédio lá para instalar ali uma quadra de basquete. Então tem foto dos primeiros times de basquete que foram formados aqui, que jogavam nessa quadra, né? Essa quadra foi longe, né? Foi até a década de 60, 70 e ainda tinha. Depois o Clube da Saudade alugou e algumas outras coisas lá foram foi até Câmara Municipal lá. Durante certo tempo, lembrou bem. Foi mesmo. Durante o tempo que estava, acho que, construindo esse prédio, porque também tem um detalhe importante. A casa da aqui atrás da Igreja da Matriz, hoje foi demolida. Mas a casa da minha avó, da minha bisavó, a avó do meu pai, minha bisavó, ela ficava ali naquele bequinho que desce ali de trás da Igreja da Matriz, vem sair aqui na praça, onde está a Câmara, né? Então, ali naquele bequinho ali, de um lado ali morava a minha avó e do outro lado a minha bisavó. Na casa da minha bisavó, durante o certo período, foi a Câmara Municipal. O ex-prefeito Benedito Sérgio Mencioni foi presidente da Câmara ali.
O ex-deputado Luiz Máximo também foi vereador ali, naquele prédio, né? Então, ali tem uma história também, né? Depois dali, como o prédio estava ameaçando, era um prédio muito antigo de taipa, ele estava meio duvidoso, a segurança do prédio, meio duvidosa, né, a segurança do prédio. Então, o que aconteceu? A Câmara mudou-se lá para a quadra do Marrelli, provisoriamente, enquanto se construía esse prédio aqui. Tá tudo documentado nas suas fotos, no seu acervo. Não, isso aqui é um pouco da história também, né? Porque eu não tenho, por exemplo, eu tenho lá fotos do Beco do Marrelli, do prédio lá e tal, que era da basquete e tal. Agora, tenho da casa onde foi a Câmara, que eu acabei de citar, né? Tenho da casa, até podia ter trazido aqui, mas infelizmente não ocorreu essa ideia. Mas está lá no museu, essas fotos. Eu não sei se está lá, porque, olha, foram levadas 150 fotos lá, que eu emprestei para o museu, eles expuseram só 84. Porque diz que faltou painéis e tal, então a exposição está bem pequena. Por isso que eu citei, aliás, não sei se eu já falei aqui ou antes, ou já falei durante a entrevista agora, que o Banco do Brasil é que fez uma exposição muito completa em 1993, porque veio uma instrução da matriz da matriz do banco, que precisasse iniciativas culturais locais. Então o Banco do Brasil me convidou, ficou 3 meses exposto no Banco do Brasil, o acervo completo. No piso térreo do Banco do Brasil, onde já está o banco hoje, né? Porque o banco esteve antes na rua 15 de novembro, provisoriamente, depois foi para lá. Então, lá foi feita uma exposição bastante grande. Depois, a Caixa Econômica Federal também expôs, a Caixa Econômica do Estado, que depois foi absorvida pelo Banco do Brasil, né? Caixa Econômica do Estado de São Paulo, né? Que eles chamavam de Nossa Caixa. Então, ela tinha sede ali na Praça do Rosário, hoje é Banco do Brasil. E ali também houve uma exposição, né? Depois da prefeitura emprestou várias vezes, lá na Sala Mário Lago, né? E foram feitas várias exposições também por parte de prefeitos, vários, né? O Oswaldo Aroca e etc. Muito legal. Tá? Então agora é importante a gente ressaltar que a exposição está lá no MAV, que fica aqui na rua 15 de novembro, aqui no centro mesmo da cidade, pertinho da Câmara Municipal. Então, para quem quiser conferir a exposição com as fotos do seu Luiz, da curadoria, pode ir lá conferir. E a gente também foi lá dar uma olhadinha, a gente fez umas imagens e a gente vê agora o nosso quadro Fala Aí. Oi Tamires, oi Fênix. Hoje estamos aqui no MAV para conhecer um pouco da exposição Fios da Memória. Bora lá? O que a exposição Fios da Memória representa? A exposição Fios da Memória, ela tem o objetivo de, a partir da imagem, a gente provocar recordações, né? Então, a imagem, ela puxa aquele fio da memória. Então, esse é o grande objetivo. Então, a gente traz imagens do início do século XX, né? De Jacareí. E muitas pessoas viram, ou pelo menos assim, ouviram falar desses momentos. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha vivido, participado daquela cena, a pessoa relembra o seu próprio passado. Você gostou de vir aqui no museu hoje? Aham. Gostei. Sim. 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 E o que você já viu aqui? Eu já vi as fotos e as coisas antigas. Arquiteturas históricas e fotos bem antigas. As fotos de Jacareí. Eu aprendi que aqui agora tem preto e branco. E aqui na cidade tem várias coisas diferentes. Eu vi várias cores diferentes do que da cidade. Eu vi fotos diferentes. Já vi aquelas casinhas. Você achou legal? Aham. O que você achou das fotos? Legal. Bem legais e bem curiosas. Como que você sabe que essas fotos são antigas? Porque aqui agora já é muito diferente. Aqui já tá em preto e branco. Já tem os números de quando era. Aí é bem antigo. Você tá aprendendo bastante coisa? Sim.
Você acha legal vir no museu de vez em quando? A própria fotografia, ela tem essa ideia de congelar um momento, né? Só que, ao mesmo tempo que ela congela aquele momento, ela faz com que a pessoa relembre o que veio antes e o que veio depois. Então, assim, ela é um condutor de memória. Você quer fazer um convite para a galera que está aí de casa, vir conhecer, vir participar aqui dessa exposição? Com certeza. Então, pessoal, o MAVE fica aberto de terça a sábado, das 10 às 16. Estamos de portas abertas. Todas as exposições aqui são gratuitas. Então, venham descobrir um pouco mais sobre essa Jacareí antiga, as primeiras pontes, os primeiros prédios. E também venham recordar, né? O pessoal mais antigo aí da cidade vai gostar, vai ter muitas boas lembranças. É isso aí, recado dado. Você que está em casa, vem conhecer essa exposição que está muito linda. Valeu, Karen. Tá bonita mesmo a exposição do seu José Luiz. Luiz José. Luiz José. É. O famoso Luiz José aqui das roupas de Jacareí. Obrigado. Então a gente vai dar um breve intervalo e a gente volta já.